Voltamos a falar sobre coronavírus e, nesse caso aqui especificamente, sobre ações no transporte público, nos trens do metrô, da CPTM, ações importantes. E aí a gente fala com o secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, sobre este assunto. Claro que a gente sabe que não depende só do Estado, não depende do secretário, não depende das ações governamentais, depende também muito de atitudes individuais. A gente vai falar também com a médica infectologista do Hospital Albert Sabin de São Paulo, doutora Dânia Abdel Ramão. Os dois já estão aqui conosco na linha. A gente convidou aqui a doutora Dânia até para ir trazendo as informações sobre a eficácia de cada uma dessas ações a serem adotadas. Já algumas delas foram adotadas e a serem adotadas a partir de agora. Secretário Baldi, bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, Barão. Bom dia, doutora Dânia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, doutora Dânia, já na linha com a gente. Bom dia, gente. Agradeço a oportunidade. Secretário, vamos lá. Que ações são implementadas no transporte público, levando em consideração trens do metrô, da CPTM, para evitar a proliferação do coronavírus? Bem, Sheila, nós estamos seguindo orientações, seja do Ministério da Saúde, seja do Comitê de Contingenciamento do Covid-19. Também estamos adotando processos e procedimentos que nós buscamos informações em outras operações de metrô, de sistema de transporte público, de cidades onde ocorrem ou ocorreram o fator também da disseminação do coronavírus, como Milão, como na China, cidades como Xangai, Beijing, Wuhan, para entendermos quais são as melhores e mais eficientes medidas a serem implementadas. Portanto, a higienização no metrô, que é exemplar em todos os metrôs pelo mundo, ela era utilizada todas as noites. Agora nós estamos adotando também durante o dia para que nós consigamos higienizar as superfícies que são pontos de toque por parte dos cidadãos, assim como na CPTM, e também recomendando a adoção e fiscalizando na MTU, que são os ônibus metropolitanos. No caso dos vidros que permanecem fechados por causa do ar-condicionado, secretário, haverá alguma mudança nesse sentido? Bem, na questão dos vidros, nós não temos como fazer qualquer alteração, porque eles são objetos fixos, certo? Especialmente onde são os túneis, né? A operação ela é feita através dos túneis. Os ônibus, onde há a possibilidade de fazer abertura, quando tem o ar-condicionado, existem ali pequenas partes que estão sendo feita a abertura. Então, é realmente a possibilidade técnica, né, de acordo com cada objeto. Doutora Dânia, o que cada passageiro pode fazer? É claro que muitas vezes fica aquele aperto, aquele amasso. Quem vai na estação da Sé às 6 horas da tarde sabe muito bem o que eu estou falando. O que é possível fazer numa situação como essa? Evitar mesmo ficar muito próximo do passageiro ao lado? Tentar pegar um trem mais vazio? Rezar? O que faz, doutora? Bom, é fundamental que a gente evite esse contato muito próximo mesmo, quando possível, claro, né? Nós conhecemos a realidade do transporte, esperamos que nessa situação em que a recomendação é que as pessoas fiquem em casa, o fluxo dos passageiros diminua nesses transportes públicos, mas realmente quando acontece a necessidade do paciente usar o transporte, ele precisa tomar esses cuidados. Tentar manter uma distância mínima de 1 a 2 metros, quando possível, e a higiene de mãos. É fundamental que a higiene das mãos seja realizada com maior frequência, com os cuidados adequados, lembrando que o uso do álcool gel, né, que é a solução mais encontrada aí nas farmácias, mesmo agora está em falta, o álcool gel ainda é o mais encontrado, é tão efetivo quanto higienizar as mãos com água e sabão. Então, isso é fundamental. Sempre após o contato com qualquer superfície, com qualquer ambiente, principalmente aí no caso do transporte público, utilizar o álcool gel ou lavar bem as mãos e evitar levar as mãos ao rosto, à boca, ao nariz, aos olhos. Essas são as principais medidas que a gente recomenda. Secretário Baldi, evidentemente qualquer metrópole do mundo, a gente sabe dessa linha de raciocínio, as pessoas devem utilizar o transporte público para se locomover. A melhor forma, mais rápida, uma concentração maior de gente. Nesses tempos atuais, a recomendação é justamente oposta, né? Para as pessoas evitarem o máximo possível a aglomeração, portanto, evitar o transporte público. Diante desse cenário, seria possível alguma parceria, algum benefício, alguma forma de mudar essa realidade? Por exemplo, sei que teria que ser uma conversa com a prefeitura, mas é uma relação direta entre os secretários, né? Dando algum incentivo para a utilização de táxi, de motoristas de aplicativo que estão vivendo uma situação complicada, né, nesses momentos em que há uma circulação menor, normalmente nas grandes cidades.
Teria um caminho nesse sentido, ou seja, a Secretaria pensa em um gesto específico para tentar melhorar as duas situações, tanto de quem utiliza o transporte público, evitando aglomeração, quanto daqueles profissionais que agora estão enfrentando esse momento tão complicado, secretário? Bem, Barão, nós seguimos, como lhe disse, essas orientações, especialmente dos profissionais de saúde e principalmente dessas operações que já ocorreram, o aprofundamento da crise da disseminação do coronavírus. Portanto, aquilo que nos cabe, que nos é atribuição, nós estamos buscando implementar, né, a máxima higienização das superfícies, dos trens, dos ônibus, enfim, a busca pela fiscalização e a intensidade da substituição dos sabões líquidos nos banheiros de todo o sistema, certo? Também é uma das nossas prioridades, mantendo esses banheiros limpos com os equipamentos, né, as papeleiras, todas elas mantidas, os objetos, certo? Da mesma forma também essa relação de diálogo com as prefeituras. A Prefeitura de São Paulo, eu me reuni com o secretário municipal de Transporte e Mobilidade ontem para entender quais são os nossos os objetivos e desafios. E, fundamentalmente, como disse a doutora Dâmia, há uma redução já efetiva por parte dos cidadãos no sistema do transporte. Mas nós estamos mantendo o volume de trens, o número de ônibus do sistema metropolitano, como se obtivéssemos o mesmo número de passageiros com a carga máxima, para que nós tenhamos, ao evitar essa aglomeração de pessoas no sistema do transporte público. Na CPTM, a título de exemplo, essa demanda de número de pessoas nos trens da CPTM já reduziu em 30%, mas nós atuamos a operação como se tivéssemos com 100% do número de trens e pessoas trabalhando nas estações e na operação. Dá para melhorar isso ainda, secretário? Ou seja, aumentar a frequência, reduzir o intervalo entre os trens, porque quanto mais reduz o intervalo entre os trens, mais dilui esse público, menos gente por vagão, né? Outra forma também, reduzir esse intervalo ainda é possível? Mais? Bem, Sheila, esse trabalho tem sido feito durante os horários de vale. São os horários que a redução ainda maior do número de pessoas no sistema de transporte. Portanto, nós estamos buscando e executando a manutenção do intervalo entre os trens durante todo o dia, de acordo, é claro, com este fluxo, porque há momentos do dia que a redução do fluxo é hoje de mais de 70%. Então, quer dizer, nós estamos fazendo com que evite a aglomeração, utilizando o número máximo do número de trens, dos equipamentos na operação, para que a gente possa, assim, reduzir a aglomeração. Então, nosso objetivo é manter a carga máxima da operação dos trens, dos ônibus metropolitanos, para que a gente possa, mesmo quando observamos a redução do número de pessoas no sistema, nós façamos essa operação se mantiver, para que a gente evite o aglomerado, a gente possa ter aí menos pessoas nos vagões, menos pessoas nos ônibus, e aí fazer o trabalho de higienização, de conscientização, conscientizar também que evite a conversa, o diálogo dentro do transporte, porque é dentro dessa proximidade que a doutora Dâmia recomenda. Nós sabemos que no horário de pico é realmente um desafio, mas que as pessoas evitem conversar, para que também observamos em outras operações do mundo, é uma orientação bem efetiva. Desculpa, secretário, insistir. Tem muitos ouvintes aqui perguntando, afinal de contas, nossa audiência está lá, taxista, motorista aplicativo. Há alguma possibilidade, sei que o senhor não é responsável especificamente sobre essa área, sou do governo do estado, mas há alguma possibilidade de melhorar essa circulação dos motoristas de táxi, dos motoristas aplicativos, aumentar essa frequência para diminuir também a quantidade de passageiros dos trens, do metrô e da CPTM? Bem, Barão, essa redução é uma redução que está ocorrendo de forma gradativa. Na semana que vem ocorrerá a suspensão das aulas por parte da rede pública estadual e municipal. Então teremos menos profissionais de educação e os alunos. Também faremos no mesmo cronograma a suspensão da utilização do passe livre, para que nós não incentivemos aqueles que estão sendo orientados para a suspensão das aulas a ficar em casa, para que eles possam utilizar o sistema de transporte. Esse diálogo com os aplicativos, com os motoristas de táxi, eles podem ser realizados. Nós realizaremos ainda reuniões com as prefeituras para que a gente possa, através da atribuição que é municipal, que é perante a lei da Prefeitura Municipal, entender quais seriam esses objetivos e, é claro, qual é a capacidade de execução de um plano como este. Secretário, muitas vezes a gente fica aqui insistindo com os nossos ouvintes, bora lá, vamos dar o álcool gel e tal, e aí muitos ouvintes se manifestam corretamente, falando o seguinte: poxa, Sheila, Barão, mas eu vou ali numa estação do metrô e nem sabonete tem.
Tem algo específico para nos banheiros das estações haver uma reposição mais rápida, mais frequente do sabão líquido, por exemplo? Do sabonete, Sheila, enfim, que permita a higienização também das pessoas, higiene pessoal das pessoas? Claro, o objetivo é melhorar todos os equipamentos de limpeza, toda a capacidade sendo deslocada para a higienização. Nós estamos liberando os grupos de risco das empresas, seja metrô, MTU e CPTM, acima de 60 anos, que trabalham no administrativo para ficar em casa realizando o teletrabalho. E também estamos flexibilizando o horário de entrada e o horário de saída, cumprindo a carga horária para que nós não coloquemos mais pessoas no sistema de transporte no horário de pico. Mas, sobretudo, deslocando as pessoas de atividades várias nas operações para que ela realize o monitoramento, a fiscalização e também o trabalho operacional de substituição, para que haja a reposição do sabão líquido, para que haja a reposição dos equipamentos e materiais de limpeza e também a limpeza efetiva dos banheiros. O vandalismo é um ponto que é realmente sempre uma preocupação, mas essa intensidade ela tem sido a cada dia a maior sendo feita para que nós consigamos manter a substituição dos equipamentos quando são motivos de vandalismo e, fundamentalmente, a substituição e a reposição de material de limpeza e de higiene para que nós tenhamos atendido os cidadãos. Doutora Dânia, esses dias a gente estava falando aqui com os nossos ouvintes sobre o álcool gel e aí um ouvinte, curiosamente, falou: Sheila, eu não carrego só o álcool gel, não. Eu carrego também o sabonete líquido na bolsa, porque tem lugares onde eu vou, ela usava transporte público e tal, eu chego lá e não tem sabão. E aí a gente começou a falar aqui com os nossos ouvintes, bom, daqui a pouco a nossa bolsa vai crescendo, tem que carregar o que mais para a gente se proteger e proteger as pessoas na medida do possível, aquelas pessoas que precisam fazer deslocamento no transporte público, na medida do possível. O que a gente deve carregar com a gente? Algum lenço, lenço descartável, álcool gel, se possível. O que exatamente, que outras dicas para a gente se proteger? Bom, Sheila, então a recomendação realmente de carregar o álcool gel ou o sabão é válida, né? Bastante interessante, porque é uma forma que a gente tem de se proteger independentemente do ambiente em que a gente estiver, a gente não contar sempre que vai ter nos ambientes em que a gente costuma frequentar. E o lenço descartável realmente também é muito válido, já que quando a gente tossir ou espirrar, é muito mais higiênico e uma precaução muito mais adequada que a gente utilize esse lenço e descarte ele depois. Na ausência do lenço, a gente recomenda que não utilize as mãos para cobrir a boca, o nariz na hora de tossir ou espirrar, e sim o antebraço, já que as mãos levariam esse vírus para muitos outros lugares, né? E o antebraço não, mas o lenço descartável seria o ideal. Além disso, como você já disse, o álcool gel, o sabão, porque muitas vezes a pessoa pode ir a lugares em que ela encontra torneira, por exemplo, ela pode higienizar as mãos com o sabonete líquido ou sabão convencional e água corrente. Essas são as medidas principais. Doutor, e lenço umedecido, hein? Aquele lenço de limpar bumbum de nenê, por exemplo. Olha, o lenço umedecido também pode ser utilizado porque ele é descartável, né? E ele serve como uma barreira. Agora, não há essa necessidade. Muitos deles têm álcool também, então tudo bem, não está errado utilizar. Mas o mais importante é que esse lenço não seja utilizado outras vezes ou em outras superfícies depois de ser utilizado para cobrir a boca e o nariz. Em relação à máscara, é fundamental a gente ressaltar que não é recomendado o uso de máscara no transporte público, na rua, em outros locais. A máscara não vai ser recomendada neste momento e é muito mais efetivo que a gente higienize as mãos do que a gente use máscara. E usar uma luva, por exemplo, uma luva de plástico? Você pega ali um saco plástico, sei que não é muito bonito, mas usa na mão, por exemplo... Não também? Não, de jeito nenhum. A luva, então, é muito menos efetiva. Lembrando que se a gente ficar usando a luva, é a mesma coisa da gente estar sem a luva, né? A luva deve ser usada só dentro de algumas recomendações no ambiente hospitalar, por exemplo, porque o intuito dela é que ela sirva como uma barreira e seja descartada logo em seguida. Se a gente usar a luva durante um tempo prolongado no transporte público, por exemplo, ela tem o mesmo efeito da gente higienizar as mãos depois. Inclusive, higienizar as mãos depois é muito mais proveitoso e eficaz do que a gente jogar aquela luva no lixo e não higienizar as mãos. A higiene é sempre o mais recomendado. Quero agradecer aqui a entrevista com o secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi. Obrigada, secretário. Até uma próxima. Obrigado, Sheila. Obrigado, Barão. Obrigado, doutora Daniel.
Muito obrigado. Um abraço. E doutora Dânia Raman, médica infectologista do Hospital Albert Sabin aqui de São Paulo. Obrigada pela ajuda mais uma vez, doutora. Até uma próxima. Obrigada, gente. Um bom dia a todos. Bom dia.